Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e após meses de silêncio, estou de volta neste episódio especial para celebrar o aniversário de 3 anos do podcast e o meu retorno. Pelos corredores frios dos hospitais, onde a aflição e o medo se empilham em salas lotadas de pacientes de todas as idades e origens, e onde a vida permanece em seu estado mais frágil, profissionais e pacientes vivenciam situações difíceis de explicar. No episódio de hoje, conheceremos alguns relatos reais de pessoas que tiveram contato com o desconhecido. Chegue mais perto, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque você pode ser o próximo protagonista dessas estranhas histórias que você só encontra aqui no podcast Pesadelos Reais. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a discrição. O cheiro da morte. Gostaria de iniciar este relato dizendo que não é minha intenção convencer ninguém. Somente acredito que essa experiência pode ser interessante para os ouvintes deste podcast. E apesar de não ter certeza se foi algo paranormal ou apenas delírios de alguém que esteve muito perto da morte, eu gostaria de saber se isto já aconteceu com outras pessoas. Sempre tive um pouco de receio dos hospitais, mas nunca cheguei a temê-los, até estar presa em um durante um longo mês, ouvindo pessoas gritando de dor por horas e literalmente morrendo na minha frente. Tantas histórias sem um final feliz, o choro desesperado de familiares pelos corredores e a dor de tantos pacientes condenados a viver seus últimos dias longe de casa. Essas cenas permanecem tão grudadas à minha memória como pelas paredes ou camas tão antigas quanto o próprio hospital. Com certeza, algum tipo de emoção ou energia residual deve pairar pelos corredores e se manifestar para as pessoas mais sensíveis. Ainda consigo lembrar com clareza de um cheiro doce e muito desagradável, que pairava no ar cada vez que alguém falecia, ou estava próximo disso acontecer. A primeira vez que senti esse cheiro foi no meu quarto pouco tempo após a partida de uma senhora, que ficava bem no meio do quarto. Ela sofria fortes dores e havia sofrido muito nos seus últimos dias. Após anunciado o óbito, o corpo da senhora foi coberto e deixado por horas lá mesmo, até os familiares aparecerem. E quando finalmente a levaram no meio da madrugada, esse estranho cheiro permaneceu no ar por horas. Não se parecia a nada que eu já tivesse sentido antes. Era tão forte quanto o cheiro da acetona, porém adocicado e enjoativo. Foi uma sensação muito estranha. Depois desse dia, antes mesmo que fosse anunciado o óbito de algum outro paciente nos quartos vizinhos, eu voltava a sentir esse cheiro invadindo o quarto. Não cheguei a descobrir do que se tratava, mas se a morte tivesse um cheiro, certamente seria esse. Pesquisando a respeito disso na internet, encontrei relatos em fóruns estrangeiros onde outras pessoas, como enfermeiros e trabalhadores de cuidados paliativos, contaram sobre suas experiências, dizendo que podem sentir o cheiro da morte que se aproxima para alguém. Segundo eles, isso não ocorre de maneira súbita, e sim como uma marcha lenta em direção ao túmulo. Os sinais do corpo começam a se desligar e o metabolismo muda, de modo que a respiração, a pele e os fluidos exalam um odor característico, que sinaliza que o fim está próximo. No entanto, nem todos conseguem sentir o tal cheiro adocicado, e sim os cheiros comuns de um corpo após decretada morte. Por esse motivo, muitos acreditam que o cheiro da morte pode ser associado a pessoas mais sensíveis, que são capazes de saber antes mesmo que ocorra. Em um desses relatos, uma pessoa descreveu: a primeira vez que senti o cheiro da morte em alguém foi quando eu era um conselheiro de crise de 20 anos em Stanford.
Um jovem de 20 anos que havia tentado tirar a vida entrou e conversei com ele por 3 horas. Nisso, eu perdi uma aula, meu exame do meio do semestre, e depois fui com ele ao centro de saúde para consultar um psiquiatra. Ele era uma pessoa muito legal e gentil, e nós nos entendemos muito bem. Mas tive uma sensação estranha durante todo o tempo em que estive com ele. Enquanto caminhávamos para o centro de saúde, apertei sua mão, e ele sorriu para mim. Eu sorri para ele e lhe desejei tudo de bom. Mas percebi que não estava conseguindo convencê-lo. Que nada havia conseguido convencê-lo. E que a vida era meio que tarde demais ou demais para ele. Logo percebi que havia um cheiro e uma sensação estranha, ou a falta deles, que só posso descrever como vazio ou desesperança. Uma semana depois, li uma notícia sobre um estudante de Stanford, que entrou na frente de um trem e soube que era ele. Estou chorando enquanto escrevo isso, mesmo 18 anos depois. Eu o conheci por apenas 4 horas, mas sua morte mudou a trajetória da minha vida para sempre. Desde então, reconheci esse cheiro em outras pessoas, o vazio como uma alerta de ideação suicida, e um chamado para estar completamente presente como e para alguém. Não pude salvá-lo, mas acho e espero que suas lições tenham me ajudado a salvar outras vidas. No caso deste profissional, o cheiro da morte para ele é um pouco mais abstrato. No entanto, esse não é o único cheiro sobrenatural que podemos chegar a sentir e relacioná-lo com a partida de algum ente querido. Muitas pessoas relatam ter sentido o cheiro do perfume de alguém. Às vezes, uma colônia, um pós-barba ou até mesmo o cheiro do cigarro favorito de alguém que partiu há muito tempo. Sobre isso, um anônimo relatou a seguinte experiência. Isto aconteceu comigo somente uma vez e me assustou muito. Na época, eu recebi a notícia de que a minha ex-mulher, que eu não via há cerca de 20 anos, havia falecido. Poucos dias depois, enquanto estava hospedado em um hotel e estava trabalhando em um projeto fora do estado, eu me encontrava trabalhando no computador da mesa, quando senti um cheiro forte do perfume da minha ex-mulher. Eu não sentia esse cheiro há muito tempo e sequer pensava no cheiro dela há 20 anos, mas ele veio até mim tão forte como quando estava com ela. Sou muito cético quando se trata de fantasmas e coisas assim, mas posso concluir que ela veio para se despedir. A respeito desse tipo de cheiro, outro leitor respondeu. Isto aconteceu comigo há vários anos. Na época, eu estava passando por momentos muito difíceis. Uma dessas noites, eu estava deitado na sala junto a meu cachorro, que estava dormindo na ponta do meu sofá, e de repente senti o cheiro de perfume familiar. Na hora, meu border collie se levantou e ficou olhando fixo para um canto da sala, que fica a cerca de 1 metro do chão. Após pouco mais de 20 segundos, o cheiro desapareceu e meu cão se deitou em outro lugar. Isso aconteceu 4 ou 5 noites seguidas, sempre exatamente da mesma forma. Na última noite, percebi o significado da área para o qual o meu cachorro estava olhando. Ela ficava alguns metros acima de uma linda mesa antiga que a minha avó insistiu em deixar para mim em seu testamento. Então, reconheci o perfume que era da minha avó. Foi então que tudo fez sentido. Minha avó veio para me consolar e dizer que ainda estava por perto, cuidando de mim. Eu sorri e olhei para aquela área e disse em voz alta: Obrigada por ter vindo, vovó. Eu agradeço e vou ficar bem. Então, o cheiro desapareceu. Para ser sincero, eu nunca vi nada, mas meu cachorro com certeza viu. Após o perfume sumir, ele se deitou e isso nunca mais voltou a acontecer. Se isso estiver ocorrendo com você, sorria e aproveite.
saiba que nossos entes queridos nunca nos abandonam de verdade. Eles nos observam e fazem tudo o que podem para ajudar, mesmo que seja apenas para nos avisar que estão presentes. Os cheiros familiares não são a única forma em que pessoas que já partiram tentam se comunicar conosco. Muitas vezes, eles podem se manifestar em sonhos, ou mais raramente, de forma quase física. Esta é a minha história. Estar internada em um quarto onde só haviam outros casos graves certamente não me ajudavam a ter uma noite de sono normal. Além da contínua entrada de enfermeiras para nos medicar, houve muitos óbitos ao redor do nosso quarto. E foi extremamente difícil ouvir os gemidos de dor à noite, o silêncio que não acalmava ninguém, e depois a correria das enfermeiras e todo o processo que vem depois. Por isso, e pela quantidade de medicação, era muito difícil dormir de maneira profunda, por um período normal de tempo. Eu estava sempre exausta e, consequentemente, nunca cheguei a sonhar. Num determinado momento, me transferiram para um quarto menor e sem janelas. Lá era mais tranquilo. Entretanto, na última noite, tive uma paralisia do sono muito realista, onde me via sendo acordada por uma figura completamente preta de pé, bem do meu lado direito da cama. A figura falava calmamente, e eu interpretei que aquela voz parecia com a do meu noivo, mesmo não conseguindo ver o seu rosto. Aquela figura me dizia que eu tinha que ir para casa, que eu tinha que ficar calma e que tudo ficaria bem. Como eu sabia que não tinha mais ninguém além dele para ficar como acompanhante, eu acordei desesperada, jurando que algo tinha acontecido e que ele tinha ido embora. Mas o pavor durou pouco, pois quando olhei para o lado, o vi dormindo na poltrona ao lado da cama. No entanto, a figura poderia estar se referindo à minha alta, pois os médicos tinham me informado várias datas diferentes em cada uma de suas visitas, e eu estava muito aflita com isso. A primeira vez que vi um desses seres, conhecidos como Shadow People ou Gente Sombra, eu também não senti medo, porque o primeiro ser que vi lá no Uruguai usava um chapéu de aba larga, e não sei por que motivo eu pensei que era um familiar meu, que sempre andava empilchado. Só depois de acordar eu percebi que essa ideia não fazia o menor sentido, pois ele sequer estava na cidade, e seria muito esquisito alguém ficar te olhando enquanto dorme, se escondendo num canto escuro do quarto. Em outros episódios, eu relatei a respeito das minhas paralisias do sono, que para meu infortúnio nunca deixaram de acontecer, embora tenham ficado menos aterrorizantes com o tempo. Ano passado, quando ficava sozinha em casa, era constantemente acordada pelo som da porta da frente sendo aberta e os passos de alguém pela sala, em direção ao corredor que leva ao meu quarto. Algumas vezes, tive tanta certeza que era meu noivo que tinha voltado para pegar alguma coisa, que após dormir de novo ou sair da paralisia, eu levantava para recebê-lo, mas apenas encontrava uma sala vazia e uma porta trancada na maioria das vezes. Em outras, para meu horror, ela estava de fato aberta. Mas acabava achando que ele tinha saído tão apressado que tinha esquecido de trancar com chave. Pelo menos, posso agradecer que não cheguei a ver um fantasma, ou a figura de um homem ensanguentado, como a que vi na casa de madeira anos atrás. Esse e outros relatos pessoais estão no episódio intitulado Paralisia do Sono, quando os pesadelos se tornam realidade, de 19 de agosto de 2021. O podcast estava bem no início e eu estava muito empolgada. Voltando para meu relato, eu nunca fui de acreditar em premonição, mas no ano passado, após sentir fortes dores, precisei fazer uma ressonância magnética no joelho. E enquanto aguardava em uma sala gelada, vestindo apenas as roupas do hospital, fiquei olhando para uma das camas, e por um momento fiquei pensando em quantas pessoas haviam passado por lá, e tive uma certa ideia perturbadora de me imaginar ali.
Me lembro que quase pensei em falar sobre isso em um outro episódio que estava escrevendo na época, mas acabei desistindo e apagando o texto. Mal sabia eu que essa ideia pode ter sido uma espécie de premonição ou déjà vu, pois na época eu senti que já conhecia aquele lugar. E este ano, após adoecer, tive que passar tantas vezes pela mesma área para fazer tomografias do crânio que até perdi a conta. Aquele lugar me dá arrepios e me apavora a ideia de ter que voltar em breve, embora minha recuperação esteja correndo bem. Uma das experiências mais bizarras que vivi, no entanto, não ocorreu no hospital, e sim em casa, na primeira noite após receber alta. Ainda hoje não tenho certeza se foi uma alucinação provocada pela medicação que tomei antes de sair ou alguma espécie de paralisia do sono extremamente vívida. Eu certamente duvido das duas alternativas, pois eu não tive alucinações como essa nem nos meus piores dias de internação. Na primeira noite que passei em casa, fiquei com medo de dormir no escuro. Então, deixamos ligada a luz noturna do banheiro, que fica no corredor, e deixamos a porta do quarto aberta para iluminar meu lado da cama. Também estava ligada a luz amarelinha do desumidificador, que fica de frente para os pés da cama. Dito isso, o quarto estava tenuemente iluminado. No meio da madrugada, fui acordada pela súbita vontade de ir ao banheiro. Quando virei a cabeça para o lado, e isto me faz acreditar que não foi uma paralisia do sono, e sim outra coisa, vi uma mulher jovem, bonita, de cabelo longo e escuro, usando roupas brancas similares às das enfermeiras do hospital em que estive. De alguma forma, aquela figura estava de pé do meu lado esquerdo, entre meu noivo e eu. Parecia ter pernas no chão, como se pudesse atravessar a cama. Era difícil de entender, mas conseguia senti-la como uma pessoa real ali do meu lado. Ela se inclinou e falava baixinho, bem perto do meu rosto. Não consigo lembrar exatamente do que ela me dizia, mas ela estava tentando me acalmar e me pedia para que chamasse meu noivo, que ele iria me ajudar. Eu não entendia por que ela mesma não podia fazer isso, mas me acalmava muito ter ela ali do meu lado, e eu sentia que ela estava ali para me ajudar. E nisso, não sei como, meu noivo acordou, e eu ainda a via do meu lado. Parece que alguma parte do meu cérebro ainda pensava que eu estava no hospital. Então demorei a perceber que aquilo não era nada normal. Quando ele levantou e foi até meu lado da cama para me ajudar a levantar, eu disse a ele que tinha uma moça que poderia ajudar. Ele perguntou de qual moça eu estava falando e tomou um susto quando disse que tinha uma moça atrás de mim. Ele então me respondeu: "Credo, Lorena, tu trouxe um encosto do hospital." Eu demorei para entender que não havia ninguém comigo além dele, mas voltei a vê-la outras 2 vezes naquela noite, quando precisei novamente ir ao banheiro. Todas as vezes eu a vi da mesma forma, de pé e um pouco inclinada para falar comigo, e logo após ele acordava e me ajudava a levantar. Se fosse apenas uma paralisia do sono, eu sequer poderia me mexer ou falar para pedir ajuda, e não é muito fácil acordá-lo. Pensando muito no assunto, lembrei de uma enfermeira muito bonita, que cuidou de mim na UTI após a cirurgia. Ela foi muito legal e carinhosa comigo, mesmo mal conseguindo falar. Ela até ligou a TV para mim e procurou algo que não fosse os desfiles de carnaval que estavam sendo transmitidos. E encontrou um canal que estava passando o filme Titanic. Eu assisti um pouco e caí no sono. Quando voltei a acordar, estava passando a série Sobrenatural, da qual eu tenho muito carinho, pois é uma das minhas séries favoritas desde a minha infância. Como se já não fosse coincidência suficiente, estava passando o episódio chamado Na Hora da Minha Morte, na qual o protagonista Jim Winchester morreu após um acidente, e seu espírito fica vagando pelos corredores do hospital, onde se encontra com um ceifeiro, que tenta convencê-lo a atravessar. Nisso, a enfermeira foi até minha cama para me acomodar,
e comentou que era fã do ator que protagonizava o personagem John Winchester, mas que não conseguia se lembrar do nome do ator. Como eu ainda não conseguia falar muito, eu sorri e fiquei tentando lembrar o seu nome, mas não conseguia sequer lembrar o nome dos personagens principais. Foram tempos muito obscuros. Pouco depois, eu apaguei, e ela foi embora enquanto eu estava dormindo. Nunca soube o nome dela, nem a vi novamente pelo hospital. Alguns dias depois, quando já estava no quarto, fiquei sabendo que uma enfermeira muito jovem da UTI havia sofrido um acidente. Nunca soube se era a mesma pessoa, mas não conseguia parar de pensar nela. A enfermeira fantasma daquela noite não voltou a aparecer, mas acredito que ela possa ser alguém que decidiu ficar nesse plano para continuar com seu trabalho de cuidar de quem está com a saúde fragilizada. Por incrível que pareça, alucinação ou não, ela realmente me ajudou. Se eu tivesse tentado levantar na época, tinha um grande risco de queda. Nos dias seguintes, mesmo já não aparecendo para mim, eu ainda tinha a sensação de sua companhia em outros momentos, como quando pegava no sono e acordava assustada. Acreditando ou não, sem dúvidas, essa se tornou uma das experiências mais bizarras que já vivi desde a criação deste podcast. E procurando por mais relatos semelhantes ao meu, me deparei com as seguintes explicações. Algumas pessoas acreditam que fantasmas ou espíritos podem tentar se comunicar com quem tem sensibilidade para visualizá-los ou senti-los. Isso, às vezes, pode se acentuar em pessoas que tiveram experiências de quase morte. Esses seres são almas perdidas, que tentam estabelecer contato com alguém significativo para elas, uma vez que não completaram seu ciclo de vida, na maioria das vezes devido a mortes violentas ou inesperadas. E por causa disso, acredita-se que esses espíritos deixam coisas pendentes para trás, uma missão, ou simplesmente ainda não aceitaram sua morte. Se isso fosse possível, devemos pressupor que alguma forma de consciência sobrevive após a morte física, e que é capaz de conservar certas características da pessoa falecida, como seu perfume ou seu tom de voz, o que o leva a tentar se comunicar para passar algum tipo de mensagem importante. Na cultura ocidental, a crença de que a morte representa o fim de tudo pode ser um obstáculo para a compreensão dessas manifestações e suas mensagens. Para outras culturas, a morte representa a partida da parte física, enquanto algum tipo de energia continua existindo de alguma forma em outro plano, outra frequência ou dimensão. A ideia de que os hospitais são particularmente propensos a serem assombrados pode ser influenciada pelo fato de serem lugares onde as pessoas experimentam emoções intensas, tanto positivas como negativas. Isso poderia contribuir para a percepção de atividade paranormal. Num fórum, quando alguém questionou a comunidade se acreditavam que os hospitais fossem lugares assombrados, uma pessoa respondeu: "Não posso falar por experiência própria, mas ouvi de funcionários de hospitais, inclusive médicos e enfermeiros, que há espíritos nos hospitais. Peço que compreendam que os locais onde se encontram pessoas orientadas para o serviço, inclusive hospitais, bibliotecas e outros, estão repletos de espíritos de ajudantes." Uma história que eu vi foi a de um médico que na época era residente. Ele estava sentado na sala de descanso quando o outro médico entrou. Ele suspirou e se sentou em uma cadeira. Ele, obviamente, estava exausto. Depois de descansar um pouco, o homem se levantou e saiu. Mais tarde, o residente viu a foto daquele médico. E, para seu assombro, ele havia falecido muitos anos antes. Quando ele mencionou o fato a um outro médico, ele descobriu que isso era bem conhecido, e que aquele médico era visto frequentemente fazendo rondas, e até mesmo salvando vidas. Meu pai, enquanto se recuperava de uma cirurgia, notou uma enfermeira noturna muito simpática, que ia até o quarto e aplicava uma pomada em seu ferimento, que, segundo ele, estava melhorando muito mais rápido do que o esperado. Em sua última noite lá, ele quis agradecê-la em seu idioma pelo cuidado,
e lhe disse: Vai com Dio. Ela se virou e perguntou: O que disse, senhor? Ele respondeu: Vai com Dio. Acredito que isso signifique vá com Deus. Ela disse: Isso mesmo, e desapareceu diante dele. Uma pequena investigação da parte dele revelou que havia uma enfermeira que havia sido morta a caminho do trabalho, no turno da noite, e ela se encaixava nas descrições do meu pai. Cheiros estranhos, visitas do além e entidades pacíficas nos deixam com milhares de dúvidas a respeito do sobrenatural e os limites da percepção humana. Se você, ouvinte, já foi protagonista de alguma experiência como as relatadas esta noite, sinta-se livre para compartilhar sua história com a nossa comunidade, enviando para o e-mail na descrição ou pelo direct no Instagram. Adoraria poder conhecer mais histórias semelhantes. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar, deixando 5 estrelas no Spotify e me seguindo no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.